iniciar uma série não tão extensa como a exposição que nós realizamos, que estudamos juntos, aprendi junto com vocês de 1 Pedro, mas uma série apenas para esse mês de julho, falando sobre a graça, algumas outras atribuições da graça. E nessa manhã eu quero falar sobre a graça que fortalece. E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia na segunda epístola ou segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Já visto que hoje também nós temos Santa Ceia, então antes de nós participarmos da mesa, vamos refletir algo que nós fazemos questão, de não abrir mão da palavra de Deus, dar sempre primazia à pregação da palavra, pois ela é que produz fé aos nossos corações. Ela, como o próprio apóstolo Paulo, nessa segunda carta mesmo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que ela é útil para a correção, para a exortação, para o ensinamento, para a educação da justiça. Então, por isso, nós não abrimos mão e valorizamos a meditação da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 13. Amém? Todos encontraram? 2 Timóteo 2, 1 a 13, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Uma palavra de oração. Senhor, Tua palavra, já ao ler, ela começa a trazer, ó Pai, essa compreensão, esse entendimento. Mas nós queremos meditar nessa palavra, desse texto que nos é reservado esta manhã para tratarmos desse assunto. Trabalhe o meu coração, a minha vida, para que eu tenha a condição de transmitir aos irmãos aquilo que tenho recebido. E que cada ouvido, cada coração aqui essa noite também, essa manhã, possa ser trabalhado pela presença do Teu Espírito, desvendo os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Sua lei, e assim possamos ter uma compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Estou fazendo aqui uso do texto paulino, do apóstolo Paulo, também utilizando uma outra expressão por Paulo, numa carta, que é a carta aos Coríntios, quando ele diz: o que eu recebi também vos entreguei. Aliás, até o texto de 1 Coríntios 11, que ele fala sobre a ceia. Então, diante de um artigo da vida cristã,
de um comentário do pastor Antônio Alves Silva Neto, pastor da Igreja Evangélica Congregacional da Paraíba, né, algo que chamou a atenção e por isso despertou o desejo de estar falando aos irmãos sobre essa série, sobre a graça, e hoje falando sobre a graça que fortalece. Então essa expressão paulina que eu recebi também, vos entreguei, ela se encaixa aqui nas orientações de Paulo a Timóteo, porque ele está exatamente dizendo para Timóteo: olha, assim como eu estou instruindo você, você possa instruir a homens fiéis, para que os mesmos também passem para outros. Então, amados, aquilo que eu tenho recebido e tem edificado a minha vida, eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã. E falando da graça, além, né, da salvação, a outra, né, expressão de Paulo, Efésios, pela graça nós somos salvos, né, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache merecedor. Isso que ele está querendo dizer. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé, né, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso não é dom, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas além da graça salvadora de nos conceder a salvação, a ação graciosa de Deus, ela também nos favorece em outros aspectos, em outras situações de nossa vida. E esse texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, do versículo 1 até o versículo 13, nós trataremos aqui da graça que nos fortalece, baseadas nessas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pregador, um jovem pastor assumindo uma responsabilidade imensa à frente de uma igreja já com um certo nome, que era a igreja de Éfeso, e aqui Paulo orientando. E a ordem que ele dá, que nós lemos logo no primeiro versículo, que é fortifica-te. Essa ordem que Paulo dá ao seu aprendiz, ao seu filho na fé, essa palavra aqui, ela vem do grego endunamu, que é um termo que deriva da mesma raiz da palavra dinamite, dínamo, que tem a ver com poder. Então, qual seria o sentido aqui dessa ordem que Paulo está dizendo aqui no versículo 1? Fortifica. Dentro da raiz da palavra quer dizer ser forte, revista-se de força, fortalece, receba força, ser fortalecido, cresça nessa força. Essa é a raiz da palavra, mas a ideia aqui é de uma fortaleza, o que nos remete aos tempos medievais, aqueles filmes antigos, quando, há muitos anos, o confronto era direto, não tinha arma de fogo, não tinha lá o dedinho que aperta um míssil, vai lá e atinge outro território, uma bateria antiaérea. O confronto era direto, era com espada, com lanças, escudos, e assim havia o combate. E a cidade que possuía uma fortaleza, os seus moradores se sentiam o quê? Seguros. Isso remetia a uma segurança. Aqueles que chegaram aqui no início, nós lemos o Salmo 46. No versículo 1, o que estava dizendo? O que Deus é? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Então a ideia aqui, quando Paulo está falando fortifica-te, é exatamente essa, tendo ciência que Timóteo tem uma fortaleza, algo que o envolve, algo que o protege. E levando em conta também um outro aspecto acerca dessa carta, porque provavelmente, isso tudo indica, que essa segunda carta é uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, carta pastoral, assim também como ele escreveu a Tito. Já na segunda prisão,
Teve a primeira prisão em Roma, depois Paulo foi liberado. A primeira prisão foi uma prisão assim mais domiciliar. Ele tinha uma mesa, uma cadeira, uma cama para deitar, mas essa não. Essa já é uma situação de calabouço, do lugar frio, de Paulo estar algemado como se fosse um prisioneiro terrível. E ele era apenas um pregador do Evangelho, alguém que amava o reino de Deus. Então essa segunda prisão foi uma prisão que resultou exatamente na sua decapitação. Ele foi decapitado, morto, dizem os historiadores, pela perseguição que Nero provocou à igreja, assim como Pedro também foi morto, foi crucificado, mas segundo a tradição, o seu desejo é que ele não fosse morto como Jesus, e pediu para que assim fosse, de cabeça para baixo, e Paulo foi decapitado. Então, levando em conta essa questão, sendo as últimas cartas de Paulo, aqui também está o que? As últimas palavras antes da sua morte, ele falando ao seu filho na fé. Tanto que não precisa abrir, mas no capítulo 4 dessa mesma carta, no versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 6 do capítulo 4. Então tudo indica que a última carta, uma palavra de despedida, as suas últimas palavras ao seu filho na fé, ao seu aprendiz, a esse jovem pastor. Então, num tom de despedida, ele dá conselhos preciosos para Timóteo, mas conselhos que não servem apenas para o seu filho na fé, Timóteo, são conselhos de grande importância para nós, para mim e para você, para nós como igreja, para a minha vida e a sua vida. E há uma pergunta aqui que pode nos guiar, nortear a uma reflexão baseada exatamente nesse poder, a uma reflexão baseada neste poder fortalecedor, que, como eu disse, o título da reflexão é a graça que nos fortalece. E aqui ele diz: fortifica-te. Então há uma pergunta aqui que pode nos guiar a essa reflexão. E qual pergunta é essa? Eu quero trabalhar essa pergunta e dando 3 respostas que o texto nos oferece para a nossa edificação essa manhã. E a pergunta é: para que a graça divina nos fortalece? Qual o propósito dessa graça que nos fortalece? Em primeiro lugar, dentro daquilo que nós podemos encontrar aqui no texto, para suportarmos os sofrimentos por Cristo. Olha o que diz o versículo 3: participa de quê? Dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. A expressão que Paulo usa aqui, referente ao termo sofrimentos, dá a ideia de sofrer junto. Tanto que ele enfatiza: participa o quê? Dos meus sofrimentos. Essa é uma única palavra que no original significa suportar dificuldade com alguém. Quando nós lemos o texto, parece que Paulo tem exatamente a intenção de dizer a Timóteo que uma vez ele fortalecido por essa graça, que além de ser a graça que nos salva, é também uma graça que nos fortalece, era preciso também que Timóteo fosse alertado que ele iria sofrer como um bom soldado de Cristo, e também participar, fortalecido por essa graça divina, participar do sofrimento de outros soldados, cumprindo o propósito de Deus. Tanto que nos versículo 4 e versículo 5, ele usa essas duas figuras. Um soldado que não pode perder o seu foco quando ele está de serviço, porque aqui fala de um soldado que está em serviço. Não é o soldado quando está paisando, quando está em casa, quando está no seu dia de folga, não. Soldado em serviço. E no versículo 5 ele fala do atleta que está numa competição. O soldado, quando está em serviço, ele não pode perder o foco, ele tem que estar atento. Ele só tem ali, só pode entrar na sua zona de descanso, de conforto, quando o outro vem substituí-lo. E aí, para quem aqui teve a experiência do serviço militar, principalmente quando você tem que pegar ali uma guarita indigesta, Edu,
né? Quando a gente tem que pegar exatamente aquela guarita que ninguém gosta de estar escalado naquele setor. Aí você está lá naquela hora, 0 hora até as 2 horas. Eu lembro que na ocasião, em período de férias, eu servi onde hoje é o Almirante Alexandrino, que era o quartel de marinheiro, e não tinha ainda construído a linha vermelha. E uma das guaritas dava exatamente lá para a direção do galeão. E período de férias encurtava o número de soldados, né, para a questão do serviço. Aí a nossa hora era de 0 às 4. Você imagina? Eu confesso que não tinha como cochilar. E quando não foram as vezes que o sargenteante foi bom pra caramba, chegou, subiu toda a escada, né? Tinha aquelas guaritas bem altas, porque dava lá para frente para o galeão, do outro lado esquerdo ficava uma comunidade até perigosa, e o sargento chegava lá em cima, ó, recruta, fazendo aí, né? E não dava uma punição. Mas eu estou mostrando para você que aquela situação, aquele desafio, aquela responsabilidade só acaba quando vem o substituto, quando vem render. Então, enquanto ele está ali no seu serviço, como diz o texto, o soldado, ele não se dispersa, ele não se descuida, como diz aqui, nenhum soldado, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, enquanto ele não vem, o substituto não vem, o outro para rendê-lo, ele tem que estar ali focado no seu trabalho. Requer uma responsabilidade, tal como o atleta que compete. Paulo está dizendo aqui que ele tem que competir segundo as normas para receber o quê? A sua coroa, para receber o seu prêmio. Quantos lembram aqui, né, da Olimpíada de Seul? Ben Johnson, aquele velocista, né, 100 metros rasos, recordista. Então, em 1988, premiado, toda a mídia, a imprensa, né, chegava e parabenizava, colocou, né, num status, porque Ben Johnson até então era o homem mais rápido do mundo. E aí foram descobrir depois, através dos exames antidoping, que Ben Johnson tomou o que? Anabolizante. Toda a sua premiação, todas as suas medalhas, todos os seus títulos, todas aquelas conquistas foram retiradas, porque ele competiu de maneira que ele fraudou, né? Ele não competiu segundo as normas, ele tentou sobressair em relação aos outros atletas, tomando substância que favorecia fisicamente para ele ter aquele desempenho. Então Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Paulo, bem antes de Ben Johnson, já alertava acerca dessa questão. E aqui o que nos chama a atenção, amados irmãos? Quantas não são as vezes em que nós somos desafiados a correr fora da regra, ou a mudar o foco? E no Evangelho, no Reino de Deus, por isso nós temos essa graça que nos fortalece. Você não precisa de usar de outros artifícios, de outras substâncias. Quanto não são os cristãos que se envolvem em corrupção, correndo fora das normas, achando que se todo mundo faz, é normal. Isso todo mundo faz. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Usa até a Bíblia. Amados irmãos, todos nós somos pecadores. Porque nós pecamos, porque nós somos pecadores. Davi no Salmo 51, onde estava lendo aqui na nossa consagração, ele disse: em pecado concebeu a minha mãe. Ele está dizendo o quê? Que a sua natureza terrena é essa. Nós herdamos, essa natureza do primeiro homem, de Adão, o pecado. Então nós somos pecadores. De fato, todos nós pecamos. O que nós não podemos, o que não justifica é viver no pecado. E às vezes muitos utilizam esse jargão exatamente para poder se justificar. Todo mundo faz, isso é normal. Quem aqui nunca pecou? Quem é? Será que todo mundo é santo? Esse não é o tipo de linguajar, não é o tipo de justificativa, que pode, não deve, melhor dizendo, fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida. Lembramos-nos, existe uma graça que nos fortalece para sermos soldados que não se envolvem em coisas dessa vida, resistindo assim às tentações
do que é mais fácil. Essa graça nos fortalece para resistirmos às tentações, irmãos, e assim sobressairmos as dificuldades da vida. Por isso ele não se junta, por isso o cristão não pode se juntar à maioria, mas nós pertencemos a uma maioria, a uma minoria que querem servir a Deus e levar Deus a sério. Por isso a palavra de Deus diz assim: muitos são chamados. Então o Senhor chama muitos, mas o que diz o restante do versículo? Poucos são os escolhidos. Estreita é a porta, o caminho é apertado. Então não tem como você passar por uma porta estreita com as bagagens do pecado na nossa vida. Não tem como a gente tentar burlar. Podemos até, nas experiências daqui da terra, ser bem sucedido. Eu digo entre aspas, com o dedinho aqui para simbolizar as aspas. Você pode até tentar burlar, ser bem sucedido numa situação, numa declaração de imposto de renda, cortar uma fila de uma situação. Mas saiba de uma coisa: no reino dos céus não é assim. O atleta, ele compete segundo as normas, é o que o Paulo está dizendo. E quando ele compete segundo as normas, ele é coroado. Ele recebe o seu galardão, porque de Deus ninguém zomba, ninguém engana, dos seus olhos ninguém esconde. Os olhos do Senhor estão atentos em todos os lugares. Mesmo naquele lugar que a gente pensa que a gente está sozinho, não tem ninguém por perto, o pastor não está por perto, a esposa não está por perto, o esposo não está por perto, o pai não está por perto, o adolescente, nem em todos os lugares seus pais estão próximos, não tem um adulto, mas o Senhor, Ele é onipresente, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E portanto, isso é importante para nós estarmos atentos. Não tem como, assim como o soldado não pode perder o seu foco e o atleta não pode competir, desde que seja dentro das normas, porque se ele negligenciar, se ele agir de forma incorreta, como Ben Johnson, na Olimpíada lá de 88, utilizar os anabolizantes. Eu poderia dar aqui uma série de mensagens falando quais os anabolizantes da vida espiritual, o que tentam interferir na nossa vida espiritual. Então não adianta. Deus está atento a todas as coisas. Então nós precisamos temer ao Senhor e acreditar que essa graça nos fortalece para vencermos as tentações da vida e alcançarmos o nosso objetivo. Então, em primeiro lugar, para que essa graça divina nos fortalece? Para suportarmos os sofrimentos por Cristo. Em segundo lugar, essa graça também nos fortalece para lembrarmos sempre do que nos motiva. O versículo de número 8 diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. Uma coisa que às vezes tira o ânimo, a paz, o vigor de muitas pessoas é a falta de motivação para prosseguir na sua caminhada, na sua jornada. E aqui nós vemos mais um benefício dessa graça que nos fortalece. Além de nos dar a condição de suportar o sofrimento por Cristo, ela também aqui nos lembra que há algo que nos motiva. Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo. Quando ele fala de Jesus Cristo, ele fala de um Deus que é vivo, Cristo ressurreto. Então, é aquele que venceu a morte. Nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos num Deus que ainda continua pregado no madeiro, numa cruz. O verso aqui nos diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos. Numa outra carta, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala da importância da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação. Seria inútil. Eu estaria perdendo o meu tempo de estar aqui ministrando a palavra, porque ele diz lá: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Versículo 14, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas em 1 Coríntios 15, 20, ele afirma: é certo que Cristo ressuscitou. Então, o
que nos motiva é que nós servimos a um Deus que é vivo. Cristo ressuscitou. Essa graça nos motiva a prosseguir, porque servimos o Deus vivo e porque Ele vive, temor não há. Não temas. Você foi arregimentado como um bom soldado de Cristo por um Deus que é vivo, que venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece com essa graça para suportarmos, para vencermos a tentação, que é um grande desafio, e lutarmos ou competirmos segundo as regras, mas também essa graça nos fortalece, nos motivando, sabendo que o nosso Deus não é um Deus que está pregado no madeiro, não é um Deus que está igual um poste, fixo num altar, numa parede. O nosso Deus vive, e na pessoa do seu Espírito Ele está aqui no meio de nós. Ele nos aviva, Ele nos fortalece. Essa é a graça que nos fortalece. É isso que Paulo está querendo dizer ao seu filho na fé, Timóteo, ao seu aprendiz, a esse jovem pastor, de muitos desafios que certamente ele teria pela frente, à frente de uma igreja tão importante que era a igreja de Éfeso. Então, meu filho, lembra-te de quem? Lembra-te do mestre maior. Lembra-te do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Lembra daquele que foi ao madeiro, mas ele ressuscitou. Ele vive. Mas o texto também, logo no verso seguinte, no versículo 9, ele nos leva a uma outra convicção. Além de servirmos a um Deus que é vivo, que está vivo e que vive e reina, nós vemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo que o Evangelho não está preso. Pois no verso 9 ele diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, ele Paulo, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Paulo está preso, mas o Evangelho não. Mesmo em meio à tribulação, à perseguição, a palavra de Deus, ela avança, ela cresce. Recentemente, lembrar aqui da série de 1 Pedro, que o contexto era exatamente de perseguição. Provavelmente o mesmo imperador, nos dias de Paulo, que levou Paulo a ser decapitado, e assim perseguia a igreja e os 5 que estavam dispersos, que Pedro escreveu, e era ali um contexto de perseguição. E na ocasião eu disse a seguinte frase: perseguição não destrói a igreja. Perseguição não destrói a igreja. Perseguição, ela depura a igreja. Perseguição, ela faz com que a igreja seja mais fortalecida. O que destrói a igreja é pecado. Pecado destrói a igreja. Pecado dá brechas para que o inimigo zombe de nós. Pecado dá brechas para que a igreja deixe de dar um bom testemunho, de ser luz neste mundo. Como nós temos perdido a oportunidade por causa dos escândalos. Como que a igreja tem perdido o direito de ser ouvida, porque às vezes ela quer falar de algo que é santo, mas ela não vive como santa. Antes de abrirmos a nossa boca, costumo sempre também dizer isso aqui, antes da gente citar um verso da palavra de Deus para uma pessoa gentil, para um ímpio, para alguém que ainda não tem o Evangelho, nós precisamos pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Como que tem sido a postura, a atitude das igrejas, dos líderes, dos pastores e bispos, os líderes das igrejas, os sacerdotes, os escândalos que são envolvidos, os interesses. E isso, amados, vai o quê? Tendo dificuldade para a pregação do Evangelho, porque a igreja tem perdido o direito de ser ouvida, porque ela não tem sido luz, ela não tem sido sal da terra. Porque ela não tem sido sal da terra? Às vezes ela até quer, mas a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se o sal vier a ser insípido, para mais nada é essa, a não ser para ser pisado. E a igreja ela começa a entrar nas capas dos jornais como um escândalo, onde ela poderia estar sendo ali divulgada como aquela que tem o poder da palavra de Deus, que transforma, que cura, que salva, que liberta, que realiza milagres na vida de pessoas. Então perseguição não destrói. Às vezes as pessoas dizem: a igreja vai ser perseguida. Se você é a igreja do Senhor, se você é a igreja de Deus, não tema a perseguição.
Perseguição depura o crente. O que destrói o crente e a igreja é pecado. Então, quanto mais a igreja era perseguida, a igreja crescia. Basta a gente ler Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Não, o povo começou ali, a partir da morte ali de Estevão, quando Paulo ainda não era convertido, Saulo, que consentiu, jogaram ali à beira dos seus pés as vestes de Estevão, que foi apedrejado. Então houve a dispersão, um foi para o canto, outro para o outro, mas o evangelho, a palavra de Deus não estava sendo presa. Filipe, foi para o lugar do Tenuário, o Espírito Santo ia guiando, de repente passa lá um eunuco, numa carruagem, um príncipe, que tinha até a Bíblia na mão, mas não sabia o que estava dizendo o texto de Isaías, a respeito de quem estava falando. Aliás, era até um texto que a gente utiliza muito no dia de Santa Ceia, que é Isaías 53, e ali Filipe é orientado a entrar naquela carruagem e começa ali a evangelizar, a discipular o etíope, e ele então tem um encontro com Cristo e é batizado, porque a igreja estava sendo perseguida, mas ela não deixa de crescer, porque a palavra de Deus não pode ser presa. Portanto, amados irmãos, parafraseando aqui o texto bíblico, isso que Paulo quer dizer aqui a Timóteo, ficaria assim: fortifica-te na graça, meu filho, tenha a sua real motivação. Eu estou preso, porque ele estava em algema. Ele estava agora ali numa situação complicada nos seus últimos dias. Eu estou preso, mas Jesus não está morto e nem o Evangelho está algemado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que motiva. Então, para que a graça divina nos fortalece? Para nos motivar. De que forma? Mostrando que nós servimos a um Deus que é vivo, que ressuscitou, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E essa é a razão porque eu prego a palavra, porque Cristo ressuscitou e de fato Ele vive, e se Ele vive não temos que temer. E essa outra convicção, ainda que tentam nos perseguir, ainda que venham nos prender, mas o Evangelho jamais vai ser algemado. A palavra de Deus vai continuar sendo ministrada. Qual tem sido a minha e a sua motivação? Saiba que nós não estamos servindo a uma filosofia de vida simplesmente, mas sim a um Deus vivo que se relaciona conosco e que nos fortalece através dessa palavra. Por isso que é importante o texto sagrado, por isso é importante, atentar para o Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, mesmo que venha o sol quente, mesmo que venha o calor, que é uma simbologia, uma analogia de sofrimento, de perseguição, de luta, de tribulação. Diz a palavra que ele não deixa de dar o seu fruto, porque a sua raiz está lá junto à corrente das águas, que é o simbolismo que é de Cristo, a fonte da água da vida. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos motiva a prosseguir. Mas em terceiro lugar, dentro do texto podemos encontrar aqui, uma outra pergunta que nos ajuda a guiar, que nos norteia a uma reflexão sobre qual a importância desse fortalecimento. Para que a graça de Deus nos fortalece? Em terceiro lugar, para continuarmos a missão de evangelizar. Porque o versículo 10 diz assim: por esta razão tudo suporto, por causa de quem? Dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Esse aqui é um ponto de grande importância, igreja, em todo tempo e mais agora também em nossos dias, porque há uma missão, e essa graça que nos fortalece é também para nos fortalecer, para continuar a missão de evangelizar. É claro, é óbvio que essa graça nos fortalece, mas o que nos preocupa em nossos dias é a tamanha negligência, porque muitas vezes nós negligenciamos a missão. Há uma palavra de um
missionário, transcultural, conferencista, muito conhecido, Ronaldo Lindório, que ele disse acerca desse aspecto, abre aspas, nunca se pregou tanto sobre missão, nunca se fez tantas conferências missionárias, mas mesmo assim, a igreja brasileira nunca negligenciou tanto a missão. Uma constatação. Antes desse período até da pandemia, né, a década anterior, né, que nós estamos agora na década, já a pandemia começou no 20, esse é o ano 21, né, no 2000, mas as décadas anteriores, quando não foram os congressos, conferências, tivemos encontros, convenções. Aliás, em 2019 teve uma convenção de jovens em alguns estádios do país, né, motivando, ou melhor dizendo, trazendo uma mensagem de despertamento para que o jovem se envolva na obra missionária, que ele testifique acerca de Cristo. Então houve um evento muito grande, né? Infelizmente teve também ali uma corrente política que eu abomino mesmo, condeno quando se há uma correlação com isso, mas tinha ali uma finalidade. E assim tantas convenções, tantas conferências existem e falam sobre missões, estratégia disso, estratégia daquilo, como fazer isso, como fazer aquilo, mas ainda assim a igreja continua negligenciando no papel de ser uma igreja missionária, de uma igreja que prega o Evangelho. Por que será? Quais são os motivos? É lógico, né? Poderia elencar aqui vários motivos e vários são os problemas, mas um deles, né, o problema é a questão da prática da missão. E uma outra coisa, além, né, da falta da prática da missão, é a falta de perseverança na missão. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos, não praticamos. Tão importante quanto o que eu e você estamos fazendo neste momento, que é ouvir a palavra, que é importante, é colocar em prática. Tão importante quanto ouvir é obedecer, é colocar em prática. Então, como Lindório, né, fez uma constatação, Ronaldo Lindório, muitas são as conferências, congressos, para falar sobre o tema, mas a prática mesmo, há uma negligência enorme. Quanto não foram aqueles que colocaram a mão no arado e já olharam para trás? Quanto não são aqueles que desistiram, que abandonaram? Muitos são os motivos, mas um deles, eu quero destacar aqui, é o desânimo causado por resultados humanos, porque também se cria uma falsa expectativa. Amados, o nosso papel é anunciar, é falar. Nós seremos cobrados se não formos o atalaia. O atalaia, né, nos termos bíblicos, aquele que tocava a trombeta era para avisar acerca de um inimigo que se aproximava. Então ele toca como um alerta, como um bom soldado, como aquele que está na sentinela, observando o perigo. Então ele tocava para que todos ficassem atentos acerca das artimanhas, das estratégias do inimigo. Então, se nós negligenciarmos isso, seremos cobrados, porque fomos chamados para isso, para anunciar, para ser o que toca a trombeta, o atalaia. E muitos têm desanimado porque ficam presos a resultados, a números. E quando você fica preso a números, outros estão desanimados porque eles sempre ficam esperando uma recompensa. Essa ordem, né? O imperativo de Marcos 16:15, quando Jesus diz assim, ide, é uma ordem, está no imperativo. Então, não há essa questão de preocupar-se com números, se você vai ser recompensado ou reconhecido. Muitos abandonam a obra, a missão na igreja. Quando eu falo de missão, não é apenas questão de missão, né, como Ronaldo Lindório, é uma missão transcultural, ou que você tem que ir para outros países, para ir para a África. A nossa missão começa na nossa casa. Vamos lembrar, né, dessa série que falamos sobre foco em casa, de Lucas 8, quando aquele Gerazeno que teve, né, uma legião de demônios expulsos da sua vida, e quando ele então manifestou o desejo de seguir a Jesus, Jesus disse, vai para os seus e conte tudo que Deus tem feito, volte para a sua casa e
Conte para os seus tudo que Deus tem feito na sua vida. A nossa obra missionária começa no nosso lar, na nossa casa. Em primeiro lugar, que eu e você é desafiador, precisamos testemunhar no nosso lar. Pais para os nossos filhos, como referência, como quem ensina. Na nossa circunvizinhança, como o seu vizinho te enxerga sendo um cristão? Como o seu vizinho te vê como um crente? São perguntas. Como o seu colega de trabalho te enxerga como cristão? Um outro campo missionário. Campo missionário para nossa casa, nossa circunvizinhança, ali nossos vizinhos, né, a localidade onde nós moramos, o nosso trabalho. Ei, jovens, como os seus colegas da escola te vê como crente? Não é? Vamos chamar aqui a atenção daqueles tanto que fazem universidade, faculdade, quanto os mais jovens, os adolescentes, que estão aí no período ainda, né, os primeiros segmentos do ensino. Como que eles te veem lá? Só como que é maneiro? Pô, legal, fulano é legal, a menina é bonita, o garoto, pô, bom de bola, né? Você pode ser bom de bola, você pode ser bonito, você pode ser legal, mas acima de tudo, ei, jovens e adolescentes, você precisa ser crente, crente em Jesus Cristo. Você tem uma missão. Deus te colocou ali também com um propósito, para evangelizar. Lembra que havia uma criança que era escrava na casa de Naamã, uma criança que tinha tudo para ser revoltada, porque às vezes a gente começa a colocar assim, não, mas o sistema, olha a situação que ela vive. Imagine uma criança que foi arrancada dos braços dos seus pais, porque assim atuava os exércitos do inimigo nas suas empreitadas, nas suas jornadas. Eles atingiam uma comunidade, um território, e ali eles arrancaram os filhos dos seus pais, mataram os seus pais. Provavelmente esse era o histórico, o contexto dessa criança, que podia ser uma criança rebelde, revoltada, porque ela foi arrancada dos braços do seu pai e levada como escrava para um outro lugar. Ao invés de estar ali recebendo o aconchego, o carinho dos pais, agora ela teria que lavar a roupa da sua ama, ter que estar acatando as ordens de um general chamado Naamã, que era temido por todas as pessoas. E de repente aquele homem aparece com uma lepra. E o que aquela criança fez? Ela poderia dizer, bem feito, ele me tirou da casa dos meus pais, me trouxe para ser escravo aqui. Quem mandou mexer com o ungido do Senhor? Ó, tá vendo como a gente tem que ter muito cuidado com certas expressões? Essa criança poderia dizer isso. Quem mandou mexer com o ungido do Senhor? A gente era de Deus. E ele tirou a minha alegria, a minha infância, de viver com meus pais. Eu estou aqui como escravo. Se ele está com essa lepra aí, é para que ele morra mesmo. Mas não, ela chegou e falou para ele, ó, anunciou. É uma maneira de anunciar o Evangelho. Lá na minha terra, lá tem um profeta, um homem de Deus. Quem sabe lá o Senhor encontra a cura. Foi o que aconteceu. Aquele homem não encontrou só a cura, igreja. Porque ser curado, muitos foram curados, muitos paralíticos, muitos leprosos. Naamã, ele encontrou a salvação. Muito mais do que a cura da sua lepra. Quem foi a missionária? A escrava, uma criança, lá na sua casa. Então, jovens, adolescentes, você é um missionário da sua escola. É lá que nós damos o exemplo, é lá que nós damos o quê? O testemunho. Mas a gente não pode ficar preso a números, não podemos ficar preso, né, à questão de recompensa, ou de ser reconhecido. E muitos na igreja abandonam, porque não foram reconhecidos. O pastor não me reconheceu, o líder nem deu importância, eu fiz um negócio aqui, e ele nem valorizou. Antes de te chamar, antes do pastor falar contigo, antes do líder te chamar para ajudar em alguma atividade, quem te arregimentou foi o Senhor. Você é soldado de Cristo, é a Ele que nós vamos prestar conta. E por isso, né, o imperativo continua sendo, Marcos diz, aliás, se Paulo aqui era uma palavra de despedida ao seu filho na fé, Timóteo, Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ir assunto aos céus, ele disse para a igreja, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, a questão não é ficar preso a essa
a resultados. A obra missionária não pode ser feita baseada em resultado, mas em obediência. Obedeça. E com certeza você receberá a recompensa maior daquele que te regimentou, não dos homens. O pastor pode até um dia te recompensar, a igreja te aplaudir, mas ainda que o homem não te aplaude, ainda que a igreja não te reconheça, se a obra que você está fazendo, se o arado que foi colocado para você colocar a mão, foi dado pelo Senhor, prossiga, obedeça, porque os olhos dele, assim como está atento e conhece os nossos erros quando nós erramos, ele também sabe o que é um verdadeiro adorador, um coração que procura de todas as formas servir a ele com alegria. Porque olha o que Paulo disse, então, enfatizando, por essa razão ele tudo o quê? Tudo suporta, versículo 10, por essa razão tudo suporta por causa dos eleitos. Então ali ele passava por todo aquele sofrimento, constrangimento, agora está preso. A primeira prisão, como eu disse, era domiciliar, ele tinha uma escrivania, ele tinha tudo para ele continuar ali escrevendo a sua carta com a liberdade, mas agora não, ele está algemado, agora ele está num lugar de frio, passando momentos terríveis de humilhação, mas ele está alegre porque ele tem um alvo maior que é seguir a Cristo. E por isso ele diz, ele tudo suportava, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse pregada, para que os escolhidos respondessem positivamente, porque, amados irmãos, como o próprio Paulo diz em Romanos 10, 14, como eles ouvirão, ou como crerão se não há quem anuncie? Como crerão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo de número 14. Como ouvirão aqueles que não creram, e como crerão naqueles que nada ouviram? Como crerão se não há quem pregue? Paulo estava aqui dizendo, olha, tudo suporta por causa do Evangelho, para que os escolhidos possam ouvir a mensagem e assim se renderem ao Senhor. Como as pessoas que estão indo para o abismo, estão indo para o inferno, vão crer na palavra de Deus se a igreja, se eu e você não pregarmos a palavra do Senhor. Portanto, amados irmãos, essa graça nos ajuda a suportar, ela nos fortalece para cumprir a missão. Essa é a graça, que além de ser a graça que nos salva, é a graça que nos ajuda a suportar os sofrimentos, é a graça que também nos motiva, porque nós servimos a um Deus vivo, que nos encoraja, sabendo que mesmo que haja perseguição, a igreja não vai deixar de crescer, porque o Evangelho não está algemado, e a igreja que nos dá força para continuar a missão. Tudo suportamos. A igreja precisa entender o seu papel, e assim acatar o lide do Senhor, para que o reino de Deus avance. Por fim, os próximos versículos 11, 12, 13, Paulo apresenta um desfecho que, se compreendermos, vamos também entender que podemos, ter essa força, essa fortaleza ao nosso favor, que é a fidelidade divina. E observe aqui, o versículo 11, nós temos uma condicional. Se já morremos com ele, também com ele o quê? Viveremos. Há uma condicional aqui. O versículo 12, também há uma outra condicional. Aliás, uma mesma condicional que ele diz assim, se perseveramos também com ele, reinaremos. Verso 12. Essa é a condição, se perseveramos, também com ele reinaremos. Porém, se negamos, ele por sua vez nos negará. Então, verso 11 e versículo 12, nós temos essa condicional. Porém, no versículo 13, nós temos algo que é incondicional. Porque Paulo diz, se somos infiéis, ele o quê? Permanece fiel. Então, na outra, se nós negamos, ele também nos negará. Mas se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Sim, o Senhor permanece fiel. Se ele prometeu igreja, ele vai cumprir. Porque ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra, ela permanece.
Ele é fiel. Com isso, eu convido você essa manhã a olhar para a mesa. Aquele que vai estar nos vendo através do Facebook, do YouTube, não vai ver aqui a mesa, mas quando eu aponto aqui para o meu lado, direito, à esquerda da igreja, é a mesa do Senhor. Olhe para a mesa. Paulo escreve ao seu filho na fé, ao seu aprendiz, Timóteo. A palavra de Deus diz que todo o que creu deu o direito, que creu em Cristo, deu o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Olhe para a mesa, filhos. Olhe para a mesa. Filhos, olhe para Cristo. Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça que nos fortalece. Quando eu olho para Cristo, quem é esse Cristo Jesus que nos garante esse fortalecimento? É aquele que veio e habitou no meio de nós, sem pecado, mas ele levou a minha e a sua iniquidade. Cristo não pecou, pregou uma forma de vida, sofreu até a morte de cruz. Sobre as suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Não havia beleza nem formosura, nada que atraísse, não era a imagem de um artista, de um galã de novela, do grande herói de um filme. Não havia beleza nem formosura. Esses são os traços que Isaías profetiza na profecia de Isaías 53. Porque o seu corpo estava ensanguentado, despiram, tiraram a sua roupa, arrancaram a sua barba, colocaram uma coroa de espinho, cravaram no seu crânio, não havia beleza, no seu rosto totalmente desfigurado, nada que atraísse, nada que chamasse atenção para as pessoas ficarem como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é belo. Não, ali ele estava. Pelo contrário, as pessoas passavam e lançavam um xoxo. Ah, salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo. Desce daí. Homem desprezado. Diz o texto que sabe o que é padecer, homem de dores. Quem é esse Cristo? É esse Cristo que sofreu tudo por mim e por você numa cruz. Ele morreu, igreja, na cruz. Ele foi levado ao sepulcro. Mas para a glória de Deus, para a minha, para a sua alegria, para a nossa celebração no dia de hoje, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, e porque Ele vive, temor não há. É o que me motiva, e é por isso que eu preciso suportar, é preciso que eu tenho a necessidade de avançar, de prosseguir, de não desistir, de não negligenciar. Eu sou um bom soldado de Cristo, você é um bom soldado, você é um atleta que está nessa competição, nesse mundo hostil, que luta de forma injusta, mas nós somos justificados por Cristo, nós temos uma coroa para receber. É Ele que nos fortalece. Filhos, olhe para Cristo. Filho, fortifica-te nessa graça em Cristo Jesus, pois Ele está disposto a nos conceder a salvação e também essa graça que nos fortalece. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos participar da mesa. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Deus bendito, como Tu és maravilhoso. Oh, santo, 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 digno de toda a honra, digno de toda a glória. Bendita é a Tua presença entre nós. Tua presença nos alegra, Tua presença nos motiva. Essa graça que nos salva é a graça que nos fortalece para suportarmos os sofrimentos por Cristo.
Paulo também escreveu à igreja dizendo que os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória do porvir. Se é que passamos por momentos de injúrias, de vergonha, de perseguição, de calúnias, se aqui sofremos dores, lembre-se que haverá um dia em que não haverá mais dor, nem choro, só alegria, porque as promessas que o Senhor tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Essa graça que nos fortalece, nos motiva, porque eu não estou aqui lutando em vão, não é vã a minha pregação, não é vã a sua fé, porque o nosso Redentor vive, igreja, Ele vive, ainda que tenta nos impedir, o Evangelho, ele não está preso. Paulo estava em meio às algemas, ei, você está sentado numa cadeira estofada. Paulo estava no meio das algemas, num lugar frio, levando em consideração as prisões de antigamente, normalmente ficava numa grota, recebendo ali toda a umidade do frio que caía sobre a sua cabeça. Paulo estava ali, abandonado por muitos que ele ajudou, que ele discipulou, e no momento da sua dor, no momento da sua angústia, que ele precisava de pessoas estar ao seu lado, ele diz isso no final da carta: eu fiquei só. Ele ficou preso em minhas algemas, mas ele disse: tudo eu suporto por causa desse Evangelho, dessa graça que restaura, dessa graça que salva, dessa graça que liberta. Por esta razão eu suporto, para que vidas sejam alcançadas, para que os eleitos recebam essa palavra. Essa graça que nos motiva, igreja, essa graça que nos fortalece, que nos motiva, essa graça que nos fortalece, a graça que nos dá a condição de continuarmos a nossa missão. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ei, nós não somos daqueles que olham para trás. Se você colocou a mão no arado, siga em frente. Se por alguma situação você desanimou, talvez você ficou preso a algumas expectativas. E muitos missionários aí, aqueles que vão para o campo realmente, ele fica preso a números. Quantos não são os pastores que ficam contando para saber quantos crentes ele tem na igreja, preocupado com números, com crescimento? Quem dá o crescimento é Deus. É o Senhor que dá. A igreja, os apóstolos sendo perseguidos, pregavam. E diz lá o texto que o Espírito acrescentava a igrejas que iam sendo convertidos. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu e o seu papel é pregar, é anunciar, é obedecer. Não é se preocupar com números, não é se preocupar com recompensas, não é se preocupar com elogios, se você vai ser reconhecido pelo pastor, pelo diácono, pelo líder, pelo irmão. Se você fizer, faça porque você é motivado por o amor daquele que, mesmo nós não sendo merecedores, ele entregou a sua vida para nos salvar. Que a nossa motivação seja Cristo Jesus. Portanto, essa manhã de fortalecimento da nossa fé, nós estamos aqui como filhos. Agora, Paulo fala a Timóteo, mas agora a palavra de Deus fala comigo e contigo. Filhos, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vire para cá os elementos. Cristo Jesus aqui representado pelo pão que simboliza o corpo, que foi transpassado por uma lança, pregado no madeiro, pelo sangue que simbolizado aqui pelo cálice. O cálice simboliza o sangue da nova aliança. Jesus disse: é o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Talvez hoje
seja necessário, ao tomar o cálice, dizer: Senhor, perdoa, porque eu olhei para trás. Perdoa, meu Deus, porque eu negligenciei na missão. Perdoa, meu Deus, porque eu me deixei levar pelo entusiasmo. Eu fiquei esperando a recompensa dos homens. Perdoa, meu Deus, porque eu fiquei preso aos elogios. Perdoa, meu Deus, porque eu lutei até aqui fora da norma. Eu perdi o foco. Perdoa-me porque eu me deixei levar pelos anabolizantes da vida. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero perder a coroa. Eu preciso da Tua misericórdia, do perdão dos seus pecados, para que eu prossiga nessa missão, sendo um bom soldado de Cristo e um atleta que compete segundo as normas para alcançar a coroa da vida. Senhor, que essa graça que foi pregada essa manhã, quando eu participar da mesa, do pão, do cálice, essa graça se manifeste mais uma vez, simbolicamente, como nos elementos sobre a minha vida, para que eu seja fortalecido e continue a minha jornada cristã, combatendo o bom combate, guardando a fé, para que eu consiga completar a minha carreira. Abençoa, Senhor, esses elementos, é que eu te peço, para o fortalecimento da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa mesma palavra eu vou estar trazendo logo mais, mas a continuidade dessa série, né, sobre a graça. Na semana que vem eu quero falar sobre a graça que é suficiente. Hoje falamos sobre a graça que fortalece. Semana que vem a graça que é suficiente. Diferente da série de Pedro, que eu estava falando apenas à noite, eu vou dar continuidade a essa série pela manhã. À noite eu vou dar a mesma mensagem de hoje, mas a partir do próximo domingo, a continuidade dessa série, que não é muito longa, estará sendo, tendo continuidade, melhor dizendo, pela manhã, tá bom? Mas, um último aviso, ou uma última chamada. Esse mês de junho nós oramos pela família. Foi muito bom ver as nossas noites de terça-feira com a presença dos irmãos. Teve dias que teve quase o mesmo número daqueles que têm frequentado aos domingos. Continue orando, continue valorizando vindo a reunião de oração. Vamos continuar buscando a presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus. Ontem, na consagração, nós oramos pedindo ao Senhor que avivasse a igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra. Lembrando de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2. Senhor, realize em nossos dias as mesmas coisas, as mesmas maravilhas que realizaste no passado. Vamos buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, nas noites de terça-feira aqui. Amém? Então, até terça e no próximo domingo pela manhã. Deus e Pai, entregamos a Ti a nossa adoração, como mencionado também no início do culto, como ações de graça, ó Deus, pelo livramento, pela cura, onde a irmã Marlene e também Bárbara oferecem a Deus esse louvor e adoração, esse culto a Ti. Todos nós celebramos e nos alegramos pelo cuidado do Senhor para conosco. Assista os nossos irmãos que ainda precisam de serem restabelecidos, o César do apoio, ajuda outros irmãos, o pastor Antônio que vai submeter a uma cirurgia. Te agradecemos pelo restabelecimento do irmão Beto, que já voltou para casa, recebeu alta do hospital. E se há alguma pessoa que nós não sabemos que se encontra doente, que o Senhor visite na sua graça, no seu poder e na sua misericórdia. Senhor, da mesma forma que a Tua unção, que a Tua alegria que esteve conosco nessa manhã, assim também seja logo mais sobre os irmãos que vão estar vindo, para serem edificados e fortalecidos pela Tua palavra. Receba esse culto, receba a nossa gratidão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vai em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.